Glória a Deus. Essa semana é Semana Santa, eu vou continuar fazendo as lives. Eu gostaria de todo mundo participasse, que eu vou pegar firme na oração essa semana, porque é uma semana sagrada para nós. Amém, gente? É uma semana para a gente se aproximar de Deus, para a gente buscar a Deus. Só não vai ter hoje, vai começar amanhã, né? Para a gente buscar Deus, se encher de Deus, que vai ser bênção em nome de Jesus. Vamos ficar com as mãos o quê? Ou a mão vai ficar caída? Não, irmão, eu quero ver todo mundo com a mão levantada. Eu vou ser o Ur, eu vou ser o Arão, né? Vou levantar as tuas mãos essa semana. Falar, irmão, levanta a mão aí, vamos buscar Deus. Não precisa você ficar orando com a mão levantada, né? Mas é o fato de você estar ali na hora até que o inimigo seja desfeito. Aí o que mais que a Bíblia Sagrada diz para nós? Versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é minha bandeira. E disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em... O inimigo se desfez. Glória a Deus. Vamos para outro exemplo de oração, Lucas capítulo 11. Então você veja, irmãos, que nesses dois exemplos que nós citamos, um deles foi dado pelo Senhor Jesus e o outro aqui por Moisés, todos pelo Senhor Jesus, porque ele é a palavra, né? Lucas capítulo 11, nome de Jesus. Precisamos orar. Lucas capítulo 11. Nome de Jesus. Eu vou ler desde o versículo 1, porque eu acho que é bom. Lucas capítulo 11, verso 1. Quem achou, diga amém. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, então Jesus, ele tinha vida de oração. O Lucas é o homem que mais fala de oração. O Evangelho de Lucas, dos 4, é o que mais fala de oração. Isso me chamou a atenção do Lucas, né? Estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus. Se ensina a gente a orar. Eles queriam aprender. Então Jesus, a partir de agora, vai ensinar eles a fazer o quê? A oração, vai ensinar eles a orar. E ele lhes disse: quando orardes, dizei, Pai. Como é que Jesus manda começar a oração? Teve um essa semana, e está repercutindo na internet, que falou que Deus não é pai coisa nenhuma. Acho que vocês ouviram por aí. Mas daí como é que fica na oração do Pai Nosso, se Jesus manda começar dizendo o quê? Então você já joga na lata do lixo que falaram por aí, vão ficar só com a Bíblia. Amém? Eu começo a oração dizendo que o Pai, ele manda a gente chamar ele do quê? Pai, né? Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o pão cotidiano. Interessante, né? É para você pedir o pão todo dia. Não é uma coisa que você busca, Senhor, me dá o pão para o mês inteiro. Não, todo dia você tem que buscar o pão. É que nem o maná, lembra que eu preguei um dia aqui? O maná tinha que buscar todos os, com exceção da sexta-feira que vinha para sexta e sábado, né? Dá-nos cada dia o pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, não permita que a gente entre na tentação, mas livra-nos do... Então Jesus traz aqui a oração modelo, que é a oração do Pai Nosso. Você pode orar ela? Pode, né? Mas é também um modelo, para você entender como é que é a estrutura da oração. E ele continua ensinando sobre oração. 5. Disse-lhes também, qual de vós terá um amigo? E se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães,
Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se todavia por causa do quê? Da sua importunação, ele dará tudo o que houver misto, e tudo o que você quiser. Diga glória a Deus. Irmão, Jesus em Lucas 18 ensinou o dever de orar sempre e nunca. Aqui ensinando sobre a oração, novamente ele fala, olha, se ele não der porque ele é teu amigo, ele vai dar por causa do quê? Pô, cara, eu vou lá atender esse abençoado. Já imaginou você no inverno? Aqui o inverno é mais tranquilo, mas lá no sul, quando dá aqueles invernos, sabe o que é geada? Quem sabe o que é geada? Aqui dá geada ou não? Já dá, aqui não dá mais agora. Eita, lá no sul, irmão, dá aquela geada assim, que aqui você olha aquilo lá de manhã, está branco, 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 tudo assim, sabe? Tudo branquinho. Você anda, vai andar às vezes pelo capim, de manhã fica crack, crack, gelo assim, sabe? Quebrando. Né, congela as coisas mesmo, às vezes congela até a água no cano, né, da casa, você vai abrir e não sai, né, porque está congelado. Então quando dá inverno forte, isso acontece na nossa cidade, lá em Ponta Grossa, agora gelar água no cano, agora faz muito tempo que eu não vejo, mas geada ainda vem nas casas, fica branquinho por cima das casas, né, que dá aquela geada que congela tudo. Aí imaginou, irmão, você numa noite dessas frias assim, que você chega lá, está 0 grau, tá bem gelado assim, vai lá bater na casa do outro embaixo da coberta com os filhos lá. Ô amigo, meu Deus, que vontade de levantar, né? Você não tá com vontade de levantar, mas o camarada fica lá, ô amigo, você pensa assim, meu Deus, eu não vou dormir em paz essa noite, eu vou ter que ir lá atender esse camarada. Você até joga o pão pela janela. Até joga o pão pela janela, né? Mas Jesus diz, se ele não der, porque ele é teu amigo, ele vai dar por causa do quê? Mas Jesus está falando do quê mesmo? Da oração. Jesus está falando da oração. Falou, olha, oração é uma coisa que tem que ter perseverança. Nós da Igreja da Graça aprendemos a determinação. E claro que tem coisas que você ora e pá, mas tem coisas que não é assim. E eu acho que vocês já perceberam, sim ou não? Tem coisas que você tem que perseverar na oração. Versículo, deixa eu achar aqui que eu virei aqui, 9, né? E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque qualquer que pede, e quem busca, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Mas Jesus está falando, antes dele falar isso, ele fala de importunar. Aí como Jesus quisesse abrir a cabeça dos discípulos, enfiar essa verdade lá dentro, olha o que ele diz aqui no versículo 11 agora. E qual o pai dentre vós, citando a gente, que se o filho lhe pedir peixe, lhe dará uma pedra? Às vezes o meu filho sobe lá, tá jogando bola lá embaixo, alguma coisa, sobe lá, né? O Pedrinho é campeão nisso. Tem alguma coisa para comer? Né? Mas o outro também, mãe, o que tem para comer? É mais que a mãe lá deles lá. E você pega um tijolo, tá? Come esse tijolo aqui. Você faz isso? De jeito nenhum, irmão. A gente se esforça, se sacrifica, a gente tem prazer de poder colocar o filho numa escola melhor. A gente paga um preço, se esforça, se sacrifica para poder, às vezes, dar uma formação melhor para os nossos filhos. Sim ou não? Que retorno financeiro que isso vai te trazer? Provavelmente nenhum, é ou não é verdade? Mas você tem prazer porque ele é o que de você? Que negócio interessante, né? Aquele bichinho nasce, nunca viu ele antes, você olha assim, já fica apaixonado já. Não é verdade? Aquele enrugadinho assim, que você olha assim, ai, que coisa linda, já fica tudo, né? Você nunca viu na vida, mas já
cria uma ligação, é uma coisa de Deus isso aí mesmo, não é verdade? E é assim, irmãos, você não dá uma pedra para ele, você se esforça para você dar para ele o melhor, ou não é verdade? Se preocupa, cuida, né? Aquele amor que você tem. Continuando, olha lá. E qual o pai dentre vós que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Então, não, vocês não são assim, vocês vão querer dar o melhor. Quanto mais, pois se vós, sendo maus, nós somos falhos, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe... Aí tem gente que não é batizado no Espírito Santo, já pega o gancho aí, amém? Mas não é só o Espírito Santo, lá em Mateus ele fala, dará bens a quem lhe pedirem, amém? Não é só o Espírito, é o que você pedir. Jesus disse, até agora nada vocês pediram em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Talvez é uma cura, vá diante de Deus, é uma libertação de um pecado, que você diz, pai, eu não quero ficar caindo nesse erro, mas volta e meia está me dominando, Senhor, me liberta, e Jesus vai ouvir a oração. Mas a nossa oração, nós estamos aprendendo hoje, vimos em Lucas 18, sobre a viúva, vimos ali, quando Josué foi pelejar, estamos vendo aqui que a oração precisa ter perseverança. A pessoa tem que aprender a lutar com as armas naturais, mas aprender que ela tem que crer em Deus, porque Deus é todo poderoso. E a Bíblia diz, tudo é possível para aquele que crê. Jesus diz, aquele que crê, ele verá a glória de Deus. Ele está ali orando, pedindo que Deus abra a porta, está ali clamando, está ali intercedendo. Senhor, me dá mais palavra para aumentar a minha fé. Você pode pedir, eu quero crescer na fé nesse assunto, e Deus vai te abrindo entendimento, vai te dando palavras, você vai crescendo, e vai pleiteando com Deus na oração, até que um dia, né? É que nem dizia o Poyong-cho, né? Poyong-cho diz que ele estava orando a Deus por uma bicicleta, uma escrivaninha, e parece que uma cadeira. Era muito pobre, que ele era pastor da igreja, ele foi pastor, já é falecido, né? Mas ele foi pastor só da maior igreja do mundo. Pouco membro na igreja dele, só 1 milhão só. Já pensou, gente? Né? Era certo, é muita coisa, né? Muito culto, muita coisa. Mas ele começou, irmão, numa periferia, sabe, da Coreia, né? Da Coreia ele. E ele disse que ele era muito pobre, não tinha nada na igreja dele. Que ele não tinha nem uma mesinha no escritório, nem uma cadeira para sentar no escritório, ele queria uma bicicleta para ajudar a evangelizar, fazer as coisas. Aí ele orou a Deus e pediu a escrivaninha, falou do jeito que queria, pediu a cadeira, falou do jeito que queria. Deus deu uma palavra para ele, aquilo avivou o coração dele, encheu ele de fé, pediu a bicicleta também, a escrivaninha e a cadeira. Orou a Deus. E no outro dia ele foi lá e contou para os irmãos a bênção. Deus me abençoou. Né? Ele vai onde que está? Ele falou, não. Aí ele pensou, o que eu vou falar agora para os colegas dele? Ele falou, não, eu estou grávido da bênção. Ela está chegando. Aí os amigos dele começaram a rir dele. Ele era um pastor jovem, começaram a meio que debochar dele. Fulano que está grávido de uma bicicleta, não sei o que lá, né? Mas diz que ele foi orando, foi confiando em Deus. Diz que quando Deus deu aquela palavra para ele, o coração dele se encheu de fé. Mas no outro dia que ele acordou, parece que a fé tinha ido embora. Pensou, meu Deus, aquela fé que eu estava tão grande ontem de noite, quando o Senhor me avivou, quando eu orei, eu tinha certeza na hora que eu ia receber. Senhor, eu acordei hoje, parece que o balão murchou. Daí ele foi meditar na palavra, aquela fé voltou. E ele foi perseverando na fé, foi orando, foi confiando em Deus, lembrando, não a Deus, mas a ele, e falando para Deus que confiava. Um dia chegou um caminhão na frente da igreja e descarregaram uma bicicleta do jeito que ele pediu, uma escrivaninha e uma cadeira. Aí ninguém mais riu dele.
E não foi de alguém que conhecia ele. Foi uma senhora, parece que ia voltar para a Inglaterra, ou não sei para onde. E aí sobrou essas coisas na mudança. Ela falou, dá para aquela igreja lá. Aí foi lá e deu para a igreja. E era fruto de oração. Amém, gente? Então Deus sabe fazer a obra. Glória a Deus. Mas a gente precisa perseverar. E irmãos, e a nossa vida de oração, a gente não está sozinho. A gente tem alguém para nos ajudar quando a gente nem sabe o que orar. Você já passou por situação que você nem sabe como orar? Quem já passou? Eu já passei. Por situação que você não sabe se você deve pedir para ir ou pedir para voltar. Né? Já viu essa sensação? Mas nós temos alguém que nos ajuda nessa hora. Olha lá, Romanos capítulo 8, verso 26. Romanos capítulo 8, verso 26. Nome de Jesus. Romanos 8, 26. Vai lá. Eu achei muito interessante isso aqui. Romanos capítulo 8. Nós temos alguém, até quando a gente não sabe o que eu vou orar, né? Tem coisa, irmão, que a gente é meio insistente. Tem coisa que a palavra já fala que não é. Mas a pessoa, ela quer tanto aquilo que ela quer tentar arrumar uma brecha na palavra. E ficar falando com Deus. Não insista num negócio que Deus falou que não é. A palavra diz que não é. Não é. Deixa falar isso aí, irmão. Agora, se você não sabe, tem coisa que a gente não sabe o que fazer. Uma decisão para tomar. 8:26 diz assim. E da mesma maneira, também o Espírito Santo, ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Tem coisa que é assim, você não sabe como pedir, né? Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações, que é Deus, sabe qual é a intenção de quem? Do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Coloca na NVI na tela, por favor. Glória a Deus que arrumaram agora, né? Nome de... Deu certo? Cadê o Vinícius? Boa noite. Aí ele que arrumou, né? Deu certo ali, ó. 8:27 na NVI. E aquele que sonda... 8:26, por favor. Coloca lá, 8:26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos como devemos... Muitas vezes é assim, não é? Nós não sabemos como devemos. Pastor, eu não sei se eu oro para ir ou se eu oro para voltar. Pastor, eu não sei se eu fico ou vou. Se eu pego ou solto. Eu passo por situações assim. Você não sabe. Então você faz o que? Você ora em línguas. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você não entende as línguas, você não tem entendimento, está orando isso, você não entende, mas o Espírito está intercedendo por nós. 27. E aquele que sonda o nosso coração, que é Deus, conhece a mente de quem? Do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de quem? Olha, intercede de forma perfeita. O Espírito Santo, quando ele ora, ele já ora de acordo com a vontade de quem? Por isso que eu falo para a igreja, você tem que orar em línguas, irmão. Você tem que orar em línguas, porque tem muita coisa que a gente não sabe, a gente acha que é o certo. Mas quando você ora em línguas, a Bíblia diz que você ora bem. Diga amém. E aí acontecem coisas na tua vida e você coça a cabeça, mas Senhor... Por que tirou da minha vida? Às vezes foi até na oração que Deus diz, não, eu tenho algo melhor para você. Mas Senhor, por que o Senhor está dirigindo para esse caminho? Eu nem orei por isso, essa bênção tão grande. Não, na oração em línguas lá, talvez você orou e você nem sabia. Mas o Espírito Santo estava intercedendo por você. Diga glória a Deus. Então nós não estamos sozinhos na vida de oração. Nós temos alguém que nos ajuda. E esse alguém é o Espírito. Por isso, irmão, que a igreja peca quando a igreja deixa de orar. A igreja para de cultivar a oração.
ela começa a lutar só com os braços da carne. E aí lascou-se, não vai para frente o negócio. Vamos terminar? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Tessalonicenses 5, 17. Primeira Tessalonicenses 5, 17. Ó, que baita versículo. Olha lá, o que a Bíblia está dizendo aí, pessoal? Orai, em outras palavras, não pare de orar. Coloca na NTLH, certo? Na NTLH deve estar assim, vamos lá. Orem sempre, né? NVI. Orem, nossa, nem coube na tela. Orem instantemente, né? É constantemente, mas podia ser instantemente também, que dá certo ali, ó. Pode ver que dá certo. É ou não é verdade? Vocês que comeram o começo ali. É constantemente, então que seja constantemente. Mas, de qualquer maneira, se falar instantemente, o Isaac orou instantemente pela Sara para que ela... Então, entra na mesma pegada. Não estou errado, né? É a Bíblia que... Não, a Bíblia está certa. Amém, gente? O que nós estamos aprendendo? Não podemos parar do quê? De orar. Agora eu pergunto, vale a pena orar? Vale. Aprendemos hoje. Então, irmão, cuide da tua vida de oração. E quando você não souber o que orar, talvez a pessoa vai fazer uma faculdade, né? O jovem, por exemplo, fica todo ansioso. Eu não sei se eu faço direito, medicina, engenharia, história, não sei o que mais. Para que lado que eu vou? Vai orar em línguas. Vai orar em línguas que o Espírito Santo vai dirigir você para o melhor. Diga amém. Descansa no Senhor que Ele vai te encaminhar na vida. Vamos aplaudir a Jesus? Glória a Deus.